O vídeo de hoje é como reconhecer o autismo na infância. Eu fui falar com uma mãe corajosa que desbravou muito para conhecer sobre o transtorno do espectro autista. A jornalista Elga Oliveira é a nossa convidada de hoje e vai compartilhar aqui sua história emocionante como mãe de Caio, uma criança autista. E você fica ligadinho nessa conversa, já se inscreve nesse canal se você não for inscrito ainda, curte e compartilha e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos acompanhar. Caio, ele teve um desenvolvimento considerado dentro do esperado, normal, né? Até mais ou menos 1 ano e 2 meses. Ele foi um bebê que andou no tempo certo, sentou no tempo certo, comeu no tempo certo, mamou exclusivo até 6 meses. Assim, tudo dentro do considerado normal para pediatria. E aí, quando ele entrou aos 7 meses, assim que ele começou a introdução alimentar, ele entrou numa creche, meio período, só à tarde, para que eu pudesse retornar ao trabalho. Então, ele passava a manhã comigo e à tarde eu ia trabalhar e ele ia para a creche. E na creche ele ficou conhecido como a criança que mais se alimentava bem, repetia o prato, introdução alimentar perfeita, é, tudo que uma mãe sonha, né? Quando chegou mais ou menos com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a nutricionista da creche me chamou para dizer que ele estava rejeitando alguns alimentos. E a gente tentou algumas estratégias e nada funcionava. E, junto com isso, em casa, ele também começou a não querer mais comer como antes. Isso me chamou a atenção. E, junto com esse comportamento de rejeitar comida, ele passou a rejeitar pessoas. Ele ia para o braço de todo mundo, ele brincava com todo mundo, ele ria, ele olhava nos olhos, e eu digo que é como se tivessem desligado ele da tomada, porque eu digo de um dia para o outro, mas não foi de um dia para o outro, foi assim, em semanas ele já não queria mais ir para o braço de ninguém, ele perdeu o contato visual comigo, ele perdeu o contato visual com o irmão, ele perdeu o contato visual com o pai, e aí o pai pegava ele e ele gritava, parecia que estavam batendo nele, e aí Luiz Henrique falava, pega esse menino que ele só quer você. E eu achava estranho, não pode uma criança só querer a mãe, e na idade dele, né, que já estava interagindo, começando a falar, a fala também, as poucas palavrinhas que ele falou também sumiram nesse período, e eu comecei a ficar preocupada. Aí eu fiz uma coisa que eu não indico para as mães hoje, mas eu fui para o Dr. Google. Eu fui lá procurar saber aquilo que ele estava, aquilo que estava acontecendo com meu filho, o que era. E aí tudo batia com o autismo. E eu comecei a ficar muito preocupada quando ele estava por volta de 1 ano e 4 meses, mais ou menos 1 ano e 5 meses, tudo já agravando muito. Aí eu procurei uma clínica, eu não sabia que, olha só, eu não sabia que tinha que procurar um neuropediatra logo. Eu procurei uma clínica de fonoaudiologia, porque me indicaram essa clínica que trabalhava a fala e ele voltar a comer. Sim, porque nesse período ele já estava sem aceitar absolutamente nada. Ele não queria comer nada. Ele chegou a ficar 24 horas sem comer e não chorava e não pedia comida. É, Quando eu cheguei nessa clínica, a fonoaudióloga que me recebeu disse, é muito cedo para qualquer diagnóstico, vão ficar em observação, mas não custa nada colocar ele em terapia. Aí já é a dica que eu dou para as mães, que foi uma frase que ela falou, terapia não faz mal para ninguém. Se lá na frente não for autismo ou não for nenhum transtorno, tipo, não faz mal nenhum fazer terapia. E assim ele começou o processo terapêutico com 1 ano e 6 meses. Como é que você pode, quem está em casa acompanhando, como é que pode reconhecer uma pessoa autista? É muito difícil porque é um diagnóstico clínico, né? Só quem vai poder fechar esse diagnóstico é um médico. Mas, assim, tem que ficar muito atento aos primeiros sinais para que seja feita a intervenção precoce. Em 2018, Caio foi personagem de uma campanha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para a gente tratar sobre esse tema, porque eu acho que se a gente não tivesse feito a intervenção precoce, talvez ele fosse um autista grau severo. É, Como ele apresentou muito cedo muitas coisas consideradas graves para o autismo, uma delas é a seletividade alimentar grave, então eu acho que se ele não tivesse sido tratado muito cedo, teria agravado muito.
Então, não deixar agravar tanto. Também não ficar numa neura, porque como os casos aumentaram muito, hoje tudo as pessoas acham que pode ser autismo e pode não ser, entendeu? Pode ser uma timidez, mas enfim, a criança que perde o contato visual, a ausência da fala é uma coisa muito marcante. Então, chegou em 2 anos, 2 aninhos e pouco, não fala, procura um pediatra para conversar, ou procura uma fono para ver se não é alguma coisa que precisa desenvolver na fala. Tem que ficar atento aos sinais da fala e contato visual. A criança autista, ela não consegue olhar nos olhos, ela não consegue ter esse olhar fixo que a gente tem. Quais foram os preconceitos com a doença que você já pôde visualizar nesse seu tempo? Autismo não é considerado doença. Vou falar que você, assim como eu, a gente falava muito essa palavra e é considerado um transtorno, até porque não tem cura. Então, essa palavra doença não se usa o transtorno. É mais para ficar claro que não tem cura, porque, inclusive, eu, como mãe, já achei que tinha cura lá no começo. A gente começa a achar muitas coisas na internet e achar que isso vai curar meu filho e não tem cura, é um transtorno. Adquiriu e é para sempre. O primeiro preconceito é o seu, da mãe. Então, a não aceitação do transtorno faz com que você enxergue que as pessoas enxergam o seu filho de outra forma. Eu não posso dizer para você que eu sofri muito preconceito, porque eu engoli o choro. Sabe assim, quando veio o autismo, a possibilidade, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar meu filho. E eu não tenho problema com isso. Eu não tenho preconceito com isso. Então, acho que o fato de eu não ter o preconceito, eu não consigo ver as pessoas enxergando um preconceito, enxergando com preconceito, entendeu? Não, eu não sofri muito por isso. Agora, claro, tem alguns momentos em que existem olhares diferentes, porque a criança autista, ela tem normalmente uma inquietação, né? Não consegue muito esperar em fila, não consegue ficar sentado muito tempo. Então, às vezes, a gente ir num shopping, num restaurante, as pessoas olham diferente. E eu fui obrigada algumas vezes a dizer, moço, essa criança é autista, para ver se a pessoa parava de me olhar com aquele olhar assim, mãe, você não vai fazer nada, seu filho está aí correndo para lá e para cá, fazendo sons, que cai quando corre, ele faz um som. E aí eu tive que dizer, eu não tenho problema com isso não, inclusive eu queria que ele andasse com a camisa, tem o transtorno do espectro autista, para que as pessoas possam aceitar, ele é diferente, ele vai ter comportamentos diferentes, ele vai estar no restaurante de forma diferente, e eu acho que isso tem que ser alardeado cada vez mais, para que os olhares, né, diminuam, para que as pessoas compreendam melhor. O que foi que aconteceu com você depois que você conheceu o ABA? Então, isso para mim foi libertador, porque quando eu comecei a pesquisar sobre tratamentos de autismo, eu comecei a perguntar às primeiras pessoas que acompanhavam CAI, as primeiras terapeutas, e todos eram unânimes aqui em Natal. Aqui em Natal não era comum ter clínica com ABA, eu acho que só tinha uma na época que CAI começou, isso há 5 anos atrás. E aí falavam, não, porque o ABA é um tratamento que robotiza a criança, porque é por repetição. E quando falava robotiza a criança, o que eu dizia? Deus me livre. Não quero robotizar meu filho, eu quero um filho, né, que tenha comportamentos expressivos dele, do jeito que ele... Eu não pensava que era uma coisa boa. Só que aí eu ouvi um relato de uma mãe falando sobre o ABA. E ela me deu uma explicação meio científica, meio de mãe, meio científica. Por que que é por repetição? Porque a criança autista, ela só vai aprender por repetição. Ela não fez um caminhozinho neuronal que precisava ser feito no tempo certo, então ela precisa daquele repetição para implementar o comportamento que ela precisa ter para a idade correspondente. E aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu comecei a pesquisar e eu fiquei apaixonada, vi vídeos sobre ABA, tratando não só crianças precocemente, como adultos também, e eu fiquei muito impressionada. O fato é que uma das dificuldades que a criança autista tem é de apontar, esse apontar aqui. Quando ele quer alguma coisa, ele pega a sua mão, leva até o objeto que ele quer e faz você pegar para ele. E Caio não apontava. Quando ele começou o ABA, foi aos 3 anos só. Se eu tivesse começado o ABA mais cedo, meu Deus, muita coisa poderia ser diferente. Mas, enfim, a primeira coisa que Caio fez na primeira sessão de terapia
foi apontar para minha foto. Ele treinou, a terapeuta treinou e me chamou para ver. Primeira sessão. Caio, quem é a mamãe? Caio, pum, bota o dedinho lá e aponta para minha foto. Eu fiquei louca, eu falei, meu Deus, se em uma sessão ele está fazendo isso, imagina essa terapia implementada na vida dessa criança. E eu me apaixonei pelo ABA. E eu digo que o tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar. Hoje ele faz fonoaudiólogo, psicomotricidade, tem uma psicóloga que acompanha, ele faz o ABA e faz o que mais? Nem lembra tanta coisa. Terapia ocupacional com integração sensorial. E a moral da história é que com o ABA, ele deslanchou. É claro que existem as outras terapias em conjunto, mas eu não imagino a vida do meu filho sem ABA. Inclusive, você narra um pouco dessa sua trajetória, das grandes lutas, das grandes vitórias no Instagram, e eu queria que você falasse dele para a gente também. Então, quando tudo começou, há comportamentos considerados normais, e eu falei, pô, sou jornalista, eu acho que eu tenho uma missão com essa história, né? Deus não dá as coisas à toa na vida da gente. Então, eu posso ajudar muitas outras mães, porque eu também fui muito ajudada no começo, várias mães, inclusive. Eu ligar, precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então, falei, se eu contar aqui a história de Caio, eu posso fazer com que outras mães que tiveram o diagnóstico agora, igual a mim, engulam o choro, digam sim para o autismo e comecem o tratamento do filho. Porque quanto mais você diz não para o autismo, mais você vai estar atrasando seu filho. Então, você não está dizendo não para o autismo, você está dizendo não para o seu filho. Então, eu comecei a botar as histórias de Caio lá e principalmente as evoluções. Existem momentos ruins na vida de Caio? Existem. Ah, porque você não mostra? Porque eu não acho que edifica, eu não acho que isso vai deixar a pessoa, sabe assim, eu quero que ela olhe para aquilo ali e ela diga, autismo existe, autismo é tratável e, tipo, meu filho também pode evoluir. Sem comparar com o meu, sem comparar com o outro, até porque eu digo sempre isso, não compare nunca seu filho com o outro, compare com ele mesmo, né? Veja o quanto ele pode melhorar a partir dele, sem fazer comparações com outras crianças, até porque o autismo é único, né? Todos serão diferentes, todos terão comportamentos diferentes, evoluções diferentes, então eu hoje só comparo o Caio com ele mesmo. E o Instagram chama-se Papo Interior, é um papo de mãe para mãe mesmo, inclusive diariamente várias mães falam comigo no direct, contando as suas experiências boas e ruins, e eu estou ali para ajudar como missão mesmo, para fazer daquele Instagram ser uma página onde as pessoas entrem, conheçam a história do meu filho, conheçam a nossa história e aceitem o autismo. Estamos já encerrando aqui a nossa conversa, sei da sua agenda de mãe também, muito ocupada. Última pergunta. Sim. Qual foi, se você pudesse enumerar, qual foi o seu maior aprendizado com o Caio? Paciência. 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 Quem tem filho autista sabe disso. Você tem que ter paciência. E eu aprendi muitas coisas, mas sempre é a primeira que vem na minha cabeça. Eu aprendi a ser mais paciente comigo mesma e mais paciente com ele também. Então, às vezes eu queria que ele tivesse determinada evolução e determinada coisa que não estava no tempo dele. Então, eu tinha que parar, refletir, pensar, não, paciência, zen, né? Faz oração, relaxa, toma água e espera o tempo dele. E paciência com você mesmo, mãe. A mãe que está assistindo tem que ter paciência com você. É a hora de chorar, chora. A hora de gritar, grita. A hora de esmurrar, bota um saco de boxe lá, de pancada, esmurra, bota tudo para fora. Faz terapia se for necessário. Eu fiz terapia de acompanhamento. Às vezes, muitas coisas deixam a gente para baixo, principalmente porque as crianças começam a cobrar, hoje que ela está com 6 anos, então já existe a cobrança social. Por que ele não brinca comigo? Por que ele não olha para mim? Por que ele não aceita isso? Então, você olha para aquilo ali e pensa, poxa, por que o autismo veio na minha vida? Por que meu filho não está uma criança brincando como qualquer outra? E aí eu digo, não, veio para me ensinar alguma coisa, pô, passa, vamos lá. Aí eu vou explicar para aquela criança quem é Caio, quais são as necessidades de Caio,
Caio entra numa escola, a primeira coisa que eu faço, que eu falo para o grupo das mães é entra lá no Papo Interior, mostre para o seu filho quem é o meu filho vai precisar da ajuda do seu filho, talvez até para amarrar um cadastro, e aí você pede para o seu filho ajudar o meu. Pronto, é assim, é jogo aberto para todo mundo poder se ajudar. Muito bem, eu vou lhe liberar dos seus afazeres. Muito contente que você trouxe aqui sua história, que pode ajudar muitas mães, inclusive. Vou Deus deixar quiser. para as considerações finais, se você quiser fazer algum ajuste, trazer alguma mensagem, fica à vontade. A mensagem que eu trago é também para a mãe se cuidar, sabe? Eu falei de terapia e hoje é uma coisa muito séria, principalmente com essa pandemia que deixou a gente um pouco desnorteado com várias coisas. E, mãe, se cuide, porque o seu filho precisa muito de você. E uma coisa que a criança autista, ou qualquer criança, criança de desenvolvimento típico, criança de desenvolvimento atípico, se ela olhar para a mãe e a mãe estiver desesperada, a criança vai ficar desesperada. Então, assim, quanto melhor você tiver, mais você pode ajudar seu filho. Então, o semblante de tristeza, o semblante de... eu li uma frase, tem uma mãe brasileira que mora na Holanda, que eu sigo ela, ela é jornalista também, o filho saiu do autismo severo para o leve, hoje ele é um adulto, formado em economia, salvo engano, já tem o primeiro emprego, com carteira de trabalho, já dirige lá na Holanda, e ele foi um autista severo não verbal, ele não falava, ele não se comunicava, ele se autoagredia, ele teve seletividade alimentar, tudo. E ela diz uma coisa, o filho sem autismo não é garantia de felicidade. E um filho com autismo não é garantia de infelicidade. Então, não é porque ele é autista que eu vou ser infeliz. Não é porque ele não é autista que eu vou ser feliz. Então, a felicidade está em pequenas coisas, em evoluções, em construções. Então, se o autismo veio, engole o choro, mãe, e bola para frente e vamos tratar essa criança. Estou emocionada aqui, inclusive. Né? Estou emocionada, porque eu vi um pouco da sua história, a história lá perto de casa, né? Já são 3 crianças. Eu vou chorar também, fala. Com esse diagnóstico lá em casa, inclusive o meu sobrinho, e eu vejo muito dessa luta, sabe? E as crianças, elas se agarram nas mães, né? Assim, então, Sim. eu fico vendo e eu sei que precisa mesmo de paciência. Eu sei e eu até faço pouco do que eu acho que eu poderia até fazer mais para ajudar, entendeu? Mas eu gostei muito, inclusive, tem uma finalidade esse vídeo. Eu espero que ele ganhe aí, que ele chegue nas mães, que chegue nos pais. Os pais precisam ser parceiros também, porque não é fácil, né? Também, muito. É isso. Muito feliz de poder contar essa história, de compartilhá-la, inclusive. E queria também pedir aqui o seu incentivo, que é o que? Queria pedir a sua inscrição nesse canal, que você também pudesse curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vem muita coisa boa por aí.